Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Gabriel Rezende. Estou representando aqui a Oficina 48 mais uma vez, agora na fase 3, e vamos nessa. Aqui a gente já está na documentação do projeto, a gente tem aqui o link de todos os repositórios já separados, a gente vai ter o link aqui também do YouTube, e aqui a gente tem todos os demais conteúdos solicitados, né? E para a gente não enrolar muito, já que o nosso tempo é curto, aqui a gente já tem todas as aplicações, eu já rodei todas as esteiras e como que elas estão funcionando, né? Então a gente tem aqui o nosso primeiro que é a infra, ela já sobe a VPC, já sobe o EKS, já salva variáveis, faz todos esses passos aqui base, né, que antes isso ficava lá na aplicação, né, na fase 2. Agora ele sobe essa parte aqui independente. A gente tem aqui o nosso banco, então ele também era gerado antes lá na nossa aplicação, agora ele tem sua própria estrutura. Então ele sobe o banco aqui sozinho, ele salva já as variáveis dos endpoints diretamente ali nos próximos repositórios. Então eu rodando nessa ordem da infra até a aplicação, a gente já consegue ter uma subida totalmente automática. Eu não preciso parar, pegar uma variável, adicionar, é, pegar minha aplicação, subir, só depois que eu conseguir pôr um secret. Não, ele já faz tudo automático. E toda aplicação também já possui a estrutura de destroy. Então, por exemplo, estou aqui na Lambda, ela tem a nossa esteira para fazer o deploy e a esteira para fazer o destroy. Como a gente está usando a AWS Academy, para a gente serviu muito bem e é só seguir o caminho ao contrário, né? Da aplicação para a infra e ir destruindo, né? E a gente consegue dessa forma economizar uma boa grana, porque a gente consegue subir tudo, testar, fazer tudo que precisa e matar tudo de forma rápida, né? Sem muitas dores de cabeça. Aqui a gente tem, né, o nosso CI/CD no caso da Lambda, ela também é bem semelhante, usa o Terraform, tudo bonitinho. E aqui a gente tem o da aplicação. Aqui ainda tem a parte de subir, né, os nodes, a aplicação, mas ela cresceu um pouquinho aqui porque ela também tem a parte do Helm, ela instala o Helm para utilizar o New Relic, e daí ela instala os agentes, também sobe a API Gateway. E a gente optou por colocar a API Gateway aqui justamente porque quando a gente pega, por exemplo, uma estrutura de API Gateway separada, ela precisa conectar na LB, né, no nosso load balancer. No caso, se eu rodo lá na infra e depois deixo para rodar a aplicação, eu teria que de alguma forma fazer essa amarração manual. E não é isso que a gente quer fazer um fluxo automático. Por isso que a API Gateway a gente está chamando diretamente aqui da nossa aplicação, né? Então ele já gera a LB e já conecta aqui no nosso API Gateway, certo? Dessa forma fica mais automatizado. Então eu vou pegar aqui nosso API Gateway. Vamos entrar aqui um pouquinho no nosso login. Ah, já estava certo, já tinha colocado aqui. E, bom, aqui, nossa primeira versão, né, a gente já não utiliza mais aquele sistema das fases passadas, né, onde a gente enviava o e-mail e senha. Então, esse aqui era o modelo antigo onde a gente enviava o e-mail e senha para fazer as buscas. A gente não usa mais. Então, agora a gente manda por CPF e password que cai lá na Lambda. Então, aqui, se a gente fizer um testezinho, a gente consegue ver que ele vai gerar aqui o nosso token, né? Então, aqui já está sendo gerado o token. Só um teste antes que daria para ser feito. Eu vou até pegar essa variável. Eu já vou deixar ela salva aqui para a gente fazer um teste. Mas se eu pegar o modelo antigo, né, de e-mail e senha que caía lá na aplicação, ele já não funciona mais, porque ele nem chega na aplicação, né? Essa rota já está mapeada para cair lá na Lambda. No caso, ele deu CPF inválido justamente porque eu não mandei o campo CPF. Então, ele já cai direto na Lambda, nem chegou na aplicação nesse momento aqui. Então agora a gente precisa utilizar a nova estrutura para cair lá na Lambda e ele retornar o token para a gente. Aqui a gente tem essa validação da ordem do cliente, então aqui são os endpoints do cliente. Já coloquei o token aqui
e a gente consegue fazer alguns testes. Então aqui eu já consigo fazer a busca. Se eu tentar de alguma forma sem passar o token para tentar burlar, ele não vai deixar, vai dar que ele não autorizou, né? E isso já vai até no nosso próprio Lambda também, né? Então a gente já manda lá o token, mandei um token errado. Vamos pegar aqui, por exemplo, esse token, tirar um pedaço pela metade também. A gente consegue ver que ele vai bloquear. Então todas as rotas estão protegidas pela nossa estrutura, né, do API Gateway juntamente com a Lambda, né? E agora vamos entender um pouquinho aqui da parte do New Relic, né? A gente optou por utilizar ele ao invés do Datadog porque ele tem aquela capacidade, né, da gente usar de forma gratuita por longos períodos de tempo. Então por isso que a gente optou por ele. Aqui a gente tem o nosso painel principal da oficina 48. A gente tem todos os itens aqui pedidos, né, tudo separadinho. Então aqui, por exemplo, a gente tem o tempo médio por status. Então tem do diagnóstico, execução e finalizada. O tempo aqui está mega curto, como vocês podem ver, porque, igual eu falei, a AWS, a gente está usando aqui a versão Academy e a gente não consegue deixar a aplicação ligada para ir fazendo testes. Então o que eu fiz foi ligar, passei por os status rapidinho ali de uma ordem de serviço que eu criei. Então eu até tem aqui ó, que eu criei uma ordem de serviço. Então, por conta disso, ele me apresentou, né, essas informações com um período tão baixo. Aqui a gente até consegue entrar também para entender como que está funcionando essa estrutura. Então aqui a gente busca nos logs, a gente adicionou na nossa ordem de serviço uma data de alteração e com base nela a gente consegue ir pegando os status e vendo o tempo que elas ficaram, né, ali o tempo médio que elas ficaram naquele status. E a gente tem isso para cada status ali que foi mostrado, né? Aqui a gente tem também já alguns monitoramentos. Esse aqui não foi pedido, que era um monitoramento do log, mas só por curiosidade dos logs que estão entrando. Aqui eu fiz uma ordem de serviço. A gente pode também ver que se eu tivesse gerado durante a semana, ao longo da semana, a gente ia conseguindo ver aqui a ordem de serviço, mas eu gerei uma só, né? Então aqui a gente até pode fazer alguns testes, a gente vai gerar aqui também. Mas antes, vamos seguir aqui para as nossas estruturas. Então aqui também tem a etapa de erros e falhas das integrações. Então eu criei um endpointzinho para a gente exemplificar um erro. Aqui também tem a parte da latência, do monitoramento da infra. Então tem o consumo de memória, tem o consumo de CPU, tudo aqui bem, bem separadinho, né? Aqui a gente tem a parte de logs, só para a gente mostrar um pouquinho de como está funcionando, como que eu estou pegando aqui, nesse caso, o volume de ordem de serviço e como que está sendo pego essa parte da mudança de status, né? Então, se a gente olhar aqui, ó, os logs estão chegando, ó, conforme a gente faz os testes. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos voltar um pouquinho. Tem os testes do erro que eu fiz, ó, então ele já caiu aqui. Aqui tem a parte dos status. Então, quando um status muda, ele já loga e já coloca o tempo que ele ficou naquele status. Com isso, eu já consigo pegar aqui todas as informações. Então, aqui, ó, por exemplo, tem o status, tem essa parte do status anterior e consigo ver o tempo que ele ficou naquele status, né? Que é esse aqui, ó, a duração ms. E daí com isso, a gente já consegue também ter uma visão geral aí dessa estrutura. Na parte de ordem de serviço, a gente também tem aqui a ordem criada. Então, quando uma ordem é criada, a gente também já loga isso aqui. E é dessa forma que eu consigo pegar lá quantas vezes a gente criou aqui ele. Então, é assim que está funcionando a nossa estrutura aqui no New Relic. A gente pode até ver os logs funcionando, né? Aqui, se eu pegar, por exemplo, vou fazer mais uma ordem aqui. Deixa eu fazer mais um login para pegar o token. Vamos olhar lá na nossa aplicação se ele registrou o nosso login.
Deixa eu colocar também mais uma estrutura aqui para a gente ver. Eu vou colocar também, fazer uma criação da ordem de serviço também. Vou pegar ele aqui. Criei mais uma ordem de serviço. Então deixa eu atualizar os logs aqui para a gente ir vendo. Então, ó, aqui teve a criação, então a gente consegue ver que ele criou a ordem de serviço. E vamos já olhar lá no nosso log como que ele saiu, né? Aqui vamos dar uma atualizadinha para a gente ver que lá a gente tinha uma entrada, né, da criação. Agora a gente precisa ter duas. Então a gente tem aqui, ó, as duas entradas que teve. A gente até consegue dar uma olhadinha aqui, ó, por cima de como que ele fez. Ele pegou então aqui a ordem criada, que foi o nosso log, né, o nome do nosso log, e daí ele viu que já teve duas entradas, né? A gente também consegue, por exemplo, simular a nossa parte de erro, né, também. Então, aqui tem um testezinho de erro, só para a gente ver. Lá eu tinha um erro ali na nossa aplicação, vamos atualizar aqui de novo também. Então agora aqui eu tenho dois erros e assim vai. Assim vai sendo adicionadas as estruturas e aqui está as entradas do log, né? Toda ação que a gente faz, a gente vai logando aqui, né? Então a gente consegue ver que ele está em funcionamento, né? E essas foram todas as estruturas, né, que a gente criou. Então agora a gente até consegue olhar aqui, por exemplo, fazer um teste direto na lambda que a gente tem aqui da oficina. Então a gente consegue, por exemplo, passei o mesmo CPF, a mesma estrutura para ver se está tudo funcionando e tudo criadinho, funcionando perfeitamente. Tá? Então essa, gente, foi a nossa apresentação. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi bem desafiador fazer essa etapa, principalmente por conta dos diversos itens que a gente não conhecia tão bem. Essa parte do New Relic que a gente sofreu um pouquinho, principalmente para funcionar essa estrutura aqui onde ele sobe já, tanto na aplicação quanto para monitoramento do nosso Kubernetes, né? Então aqui a gente também tem aqui embaixo essa parte do monitoramento como eu tinha mostrado, e a gente consegue ver a variação de CPU e tudo mais. E essa integração foi desafiadora para a gente, mas a gente foi fazendo aí um passo de cada vez, né? E deu tudo certo. Espero que vocês tenham gostado do nosso projeto e nos vemos na próxima fase.